Glória a Deus, podem se sentar. Nesta manhã nós vamos refletir sobre algo que o Senhor está falando conosco. Hoje, irmãos, não vou falar muito sobre o tema do mês, porque não é o meu dia de pregar, mas o Alan e a Karine tiveram um problema, eles não puderam estar aqui hoje, mas o Senhor preparou uma mensagem especialmente para este culto. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 4. Gênesis 4, a partir do versículo 1. Aleluia, o Senhor é tão bom. Louvar a Deus é muito bom, né, irmãos? Não é só porque eu canto, não, mas eu gosto muito de louvar o Senhor, de cantar um novo cântico a Ele, porque Deus merece muito mais do que a gente pode dar. Mesmo com a nossa limitação, o Senhor espera que nós nos damos ao máximo na presença dEle. Então é muito bom ser intenso na presença de Deus. Se é para cantar, a gente canta. Se é para dançar, a gente dança. Se é para a gente pular, a gente pula. E eu vou dizer para os irmãos que o teclado me prende muito. Porque se eu só cantasse, vocês iam me ver aqui dançando aqui em cima como se fosse um maluco. Igual Davi falou, né? Mais ridículo me farei diante de Deus, porque eu não estou dançando para homens, mas estou dançando e cantando para o Senhor. Então, nós temos que ser intensos na presença do Senhor, porque Deus foi intenso. O amor dele foi intenso. Imagina ele ofertar o seu único filho, deixar toda a sua glória, olha que intensidade, para dar tudo que Ele tem para nós. A palavra diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Deus é um Deus intenso. E muitas vezes a gente se limita tanto e não ser intenso ao Senhor, a gente fica medindo forças. Será que eu faço? Será que não faço? Será que eu vou para o culto? Será que eu não vou? Se Deus é um Deus intenso, Ele espera de nós que sejamos intensos também na presença dEle. Amém? E é sobre isso que eu vou falar nesta manhã com vocês, nesta manhã. E eu gostaria de ler aqui em Gênesis 4, que está escrito assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? Por que você está com a cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Versículo 8. Então Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim da terra. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é muito grande e não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença. Terei de me esconder, serei fugitivo e errante da terra. Quem se encontrar comigo me matará. Então o Senhor disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler aqui uma passagem que vocês já conhecem muito bem,
Mas tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar aqui dentro da história de Caim e Abel, que o Senhor tem me constrangido muito. Não é uma palavra que eu montei agora, é uma palavra que eu já tenho refletido há algum tempo. Então, ainda está muito latente algumas coisas que Deus falou comigo enquanto eu lia isso daqui. Quando eu estava lendo, eu fiquei perguntando ao Senhor, o que Ele espera de mim? Porque nós vemos aqui que aconteceu um culto aqui. Caim e Abel foi oferecer algo ao Senhor. Todas as vezes que você vai ao culto, que você oferece seu culto ao Senhor, você está dando algo ao Senhor. Quando acabou o culto, Deus olhou para as duas ofertas e disse, essa aqui eu recebo, essa aqui eu não recebo. E o que fez Deus? Qual foi a análise que Deus fez? Qual foi o critério que Deus teve para aceitar um e rejeitar outro? Trazendo aqui de uma forma bem prática, tudo que nós fazemos é uma oferta. Tudo que nós fazemos é uma oferta. A sua dedicação é uma oferta. Se você participa de ministérios aqui na igreja, quando você dá o seu tempo para vir ao ensaio, quando você dá o seu tempo lá na sua casa para você se preparar, conhecer música, projeto, seja o que for que você esteja fazendo, se dedicando, você está oferecendo seu tempo a Deus ou a alguém. Você está oferecendo sua liderança. Se você é líder, não apenas aqui na igreja, mas se você é um supervisor, um coordenador, um diretor de empresa, um gestor em alguma área, você está oferecendo a sua liderança, suas habilidades de liderança para aquela equipe que está debaixo da sua liderança. Você oferece seus interesses para as pessoas, você oferece as suas palavras e muito mais. Ou seja, tudo é oferta. Tudo que você faz pode ser chamado de oferta a Deus ou a alguém. E essas ofertas é direcionada. E toda oferta tem uma recompensa. Toda oferta você tem algo que você recebe em troca. Vou dar um exemplo aqui da maior oferta que foi dada ao mundo. Jesus foi enviado e ele recebeu algo como recompensa. A Bíblia diz que nós somos a recompensa dele. Lá em Isaías está escrito que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Quando nós traduzimos esse texto, está dizendo assim: Jesus sofreu, foi penoso, a oferta dele foi muito dolorosa, mas ele recebeu algo em troca. E o que Jesus recebeu algo em troca? Foi eu e você. Nós somos a recompensa dele. Amém? E aí, gente, ofertas têm recompensa. A palavra diz, o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, aos coríntios, que tudo que eles fazem, nada é em vão. E aí eu direciono isso para vocês aqui nesta manhã. Tudo que você faz tem algo que vai ser valorizado, nada é em vão. E aí nós vamos aqui para a história de Caim e Abel e nós vemos alguns pontos, como por exemplo, o culto que Caim e Abel ofereceu ao Senhor revelava quem eles eram. Vamos falar de Caim, que é o lado negativo? Caim representa o tipo de pessoas que faz as coisas de qualquer jeito, sem observar os detalhes, sem ser específico e sem ser preparado. Caim representa desleixo, desordem e falta de critério. Quando nós vamos lá em Romanos 12, nós vemos que o apóstolo diz que nós devemos oferecer um culto racional. E o que é um culto racional? É um culto pensado. Você tem que ter um critério para oferecer algo ao Senhor. O que nós vemos em Caim é totalmente o oposto. A palavra diz que Caim pegou algo, não fala nem o que foi especificamente. Ele pegou algo do que ele plantava e levou a Deus ao culto para oferecer a Deus. Abel já foi diferente, Abel já foi específico. A Bíblia diz que ele pegou dos melhores animais a gordura e entregou ao Senhor, as primícias, a Bíblia chama de primícias. E aí Caim representa isso, uma pessoa que leva a vida de qualquer jeito. Irmãos, se a sua oferta ao Senhor sempre é uma oferta de qualquer jeito,
isso representa o tipo de pessoa que você é. Se você é um bom funcionário, se você é um funcionário criterioso, cuidadoso, mesmo quando erra, mas você está ali para ser corrigido, para ouvir a correção do seu chefe, e aí você, não, vou me submeter e vou fazer melhor, vou melhorar o que eu fiz aqui. Isso representa o tipo de pessoa que você é, porque Caim provavelmente não era detalhista como Abel era, e Abel já era detalhista. Se a gente levar para os nossos contextos, Abel provavelmente disse assim: Senhor, eu vou oferecer um culto a ti, então eu vou montar a programação aqui certinha, cada coisa vai ter horário, cada pessoa vai ter a sua oportunidade, vai ter isso, vai ter aquilo, tudo os detalhes, a decoração, as luzes, as músicas, tudo, Senhor, porque eu quero dar o melhor para ti. O melhor, extrai de mim o máximo que eu vou extrair de mim o máximo que eu puder para entregar um culto muito bom para ti. Caim é aquele tipo de crente que chega na igreja e canta por cantar. Se está na escala de pregação, prega por pregar, oferece qualquer coisa. Se está numa escala de louvor, louva de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito. Se foi escalado para fazer alguma coisa aqui dentro da igreja, faz de qualquer jeito. Caim representa esse tipo de pessoa, que no final de culto, Deus olha e julga a oferta. Ele fala: essa aqui eu recebo, essa aqui eu não recebo. E aí Caim representa esse tipo de pessoa. E no meio cristão, irmãos, tem uma coisa que me incomoda muito. E aqui eu vou ser bem sincero com os irmãos. Vocês já ouviram essa frase? Deus recebe o simples porque é de coração? Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. Está certo? Dentro da história de Caim, nós vemos algo interessante. Que Deus julgou a oferta. Deus olhou para o ofertante e olhou para a oferta. Olha só o que está escrito aqui. Onde que está? No versículo 4 e 5 de Gênesis 4. Olha só, o Senhor se agradou de Abel, olhou para o ofertante e de sua oferta. Olha a separação que a Bíblia faz. A Bíblia não diz assim: Deus se agradou porque viu que o coração dele era bom, que ele era simples, mas mesmo assim ele recebeu sua oferta. E de Caim foi a mesma coisa, mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Ou seja, Deus olhou primeiro para o ofertante. Esse aqui é puro, esse aqui é simples mesmo, mas ele deu o melhor dele. Aí ele olhou para a oferta. Opa, a oferta está condizente, a oferta está equivalente ao que ele é. Deus olhou para Caim. Esse aqui tem algo errado com ele. Deus olhou para a sua oferta. A oferta está condizente com o que Caim é. Então, o que você oferece a Deus diz sobre quem você é. Se você é uma pessoa de oração, sua oração vai ser muito boa para Deus. Deus vai receber sua oração. Se você tem o hábito de louvar a Deus na sua casa, de cultivar um relacionamento com o Senhor, irmãos, aqui é apenas um reflexo. Aqui é um reflexo. A aparência não conta tanto, mas aquilo que você cultiva no seu quarto fechado, como Jesus ensinou, vai refletir na sua vida em todos os momentos, não apenas num culto, mas quando você estiver lá fora, no seu testemunho, na sua vida com as pessoas, nos seus relacionamentos, vai refletir igual. E quando você oferece isso a Deus, vai refletir também em quem você é. Então, se você é uma pessoa entregue ao Senhor, a sua oferta vai ser uma oferta excelente a Ele. E aí, andando mais um pouquinho mais para frente, essa coisa de Deus receber apenas porque a intenção é boa, é uma falácia, se a gente olhar para a história de Caim e Abel. Porque você simplesmente oferecer algo a Deus, eu vou, por obrigação, oferecer algo a Deus. A Bíblia deixa claro aqui que Deus não recebeu a oferta de Caim. Então a obrigação não conta tanto. O que conta é o coração e a qualidade da oferta. Amém? Vocês estão entendendo ou está muito confuso? Amém? Não senti muita firmeza não. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, analisem comigo também que Deus não rejeitou Caim. Quando Deus viu que tinha algo errado com Caim, porque Caim fechou a cara, Caim não gostou,
Caim olhou para Deus e falou: por que o Senhor recebeu a oferta do meu irmão, que inclusive é mais novo, não é primogênito? Provavelmente deve ter passado isso na cabeça dele, porque era coisa da cultura, de honrar o mais velho. Por que o Senhor recebeu a oferta dele e a minha não? Se você lê toda a história como nós lemos aqui, lê de novo, você vai perceber que Caim ficou extremamente indignado, ao ponto de ver a reprovação dele e ele fechar a cara. Ele: sério mesmo que o Senhor não recebeu o que eu separei para o Senhor? E aí, irmãos, Deus não rejeitou Caim. Deus ainda deu uma chance para Caim. Caim, por que você está com a cara fechada? Você não sabe que se você fizer o que é certo, você será aceito? E se você fizer o que é errado, será reprovado novamente. Deus ainda deu uma chance para Caim. E é interessante nós notarmos que Deus pode rejeitar a oferta, sim, mas Deus não vai rejeitar o ofertante. O que Deus espera de nós é que você deixe o Espírito Santo mudar o coração, para que a sua oferta seja equivalente ao que você deve ser na presença de Deus. Amém? E aí, continuando aqui, nós temos que tomar cuidado com o grande mal da comparação. Se você ler aqui a história de Caim e Abel com muitos detalhes, você vai perceber que Abel e Caim se comparava com Abel. E aí a Bíblia não fala sobre os detalhes, como por exemplo, como era o dia a dia deles, como era a rotina deles, como era o relacionamento entre os dois como irmãos. A Bíblia não fala como é esses detalhes do dia a dia. Mas eu acredito que aquele culto ali que a Bíblia cita nesse dia foi o ápice dos dois. Foi o ápice da comparação de Caim. Porque talvez eles eram comparados pelos pais, né? Se você tem muitos filhos, tem que tomar cuidado com essa coisa, tipo: mas seu irmão faz isso, seu irmão é muito bom, seu irmão não sei o quê, seu irmão não faz isso, não sei o quê. E não é muito legal fazer isso, irmãos. Psicologicamente isso causa um certo desconforto na pessoa, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um perfil e etc. Cada um tem que ser tratado como indivíduo, não é verdade? E talvez os pais de Caim faziam isso já era uma comparação cultivada ali, já era uma comparação que: mas o seu irmão Abel é mais próximo de mim. Geralmente sempre tem um filho que é mais ligado ao pai e o outro é mais ligado à mãe. Talvez Abel era mais ligado à mãe, e aí, né, é só uma comparação, é só uma ilustração. Talvez nessa comparação a mãe falava: mas seu irmão Abel é tão bom, seu irmão Abel não faz isso, por que você anda sempre com essa cara fechada, menino? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as comparações. E aí eu gostaria aqui de dizer para você que se você vive de comparação, presta atenção nisso. Se você vive de comparação, você é uma pessoa infeliz. Se você vive se comparando com os outros, você é uma pessoa frustrada. Porque o outro sempre vai ser melhor do que você. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com redes sociais. A gente não é rico. Talvez você seja, eu não sei. E talvez você possa viajar para muitos lugares lindos. Mas eu não posso. E aí quando eu entro no Instagram, eu vejo todo mundo viajando. Praia todo mês. Disney uma vez por ano. Hopi Hari todo mês. Irmãos, cada um tem uma realidade. Se a gente ficar olhando para a vida do outro e sempre se comparando: mas eu queria tanto a vida daquela pessoa, você vai abrir uma brecha muito grande para ser uma pessoa frustrada, porque o outro sempre vai ter algo melhor que você. Você vai olhar para o seu carro e vai falar: meu Deus, meu carro é de 2000, o meu irmão comprou um carro novo do ano, mas o dele é sempre melhor. A minha casa é isso aqui, mas a do meu irmão é uma casa própria, é um apartamento, é uma coisa bem melhor. Não devemos viver de comparação. E nós vemos claramente que Caim se comparou com Abel aqui. Caminhando um pouquinho mais para frente, mesmo em silêncio, Caim perguntou: por que o Senhor gostou da oferta do meu irmão e não da minha? E isso é refletido, eu gostaria que vocês trouxessem para o dia a dia, para o culto aqui. Como você se comporta
quando alguém é reconhecido no seu lugar? Como que você se comporta quando você ouve alguém sendo elogiado e você acha que você deveria ser elogiado? Como que você se comporta quando você dá o seu melhor e alguém nem nota? Se você se comporta como Caim, porque Caim se comparou, e ele deixou a raiva tomar conta do seu coração, eu quero dizer para você que se você sente essa comparação, você precisa deixar que o Espírito Santo te cure. Mas se você se comporta como Caim, dá o seu melhor a Deus e espera a aprovação só dele, irmãos, esse é o caminho certo. Sabe o que Jesus nos ensinou? Que a sua oração, a sua entrega a Bíblia fala de esmola, aquilo que você dá aos pobres, aos mais necessitados do que você, uma ajuda que você oferece aos outros, que seja feita em secreto, porque a única recompensa que o único reconhecimento que vai valer a pena para você é o do Senhor. Os homens podem reconhecer, e eu digo isso com toda sinceridade, elogie os seus irmãos, amém, irmãos? É muito bom a gente ganhar elogios, não é pecado. É outra coisa que tem no meio cristão, essa coisa de, eu não vou elogiar porque a pessoa vai se achar. Irmãos, parem com isso. Elogiem mesmo. A irmã veio com cabelo bonito, irmã, você está muito linda. Veio com uma roupa nova, nossa, que roupa linda que você está usando. Reconheça o que é bom no outro, isso é saudável. Mas, nós vemos aqui que a comparação entrou no coração de Caim e ele deu lugar a algumas coisas. E, embora eu não estou pregando dentro do tema do mês, mas eu gostaria de citar aqui o que está escrito em Coríntios 12, 22. Muitos pregadores já falaram sobre essa passagem, mas no final do texto tem algo interessante. Ali em Coríntios 12, como vocês já estão aprendendo, o apóstolo Paulo compara a igreja como o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E lá no finalzinho, Coríntios 12, versículo 28, está escrito assim: uns a Deus, peraí que eu estou ruim da vista aqui. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedades de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Todos são operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos têm dons de línguas? Todos têm o mesmo dom de interpretar essas línguas? Então procurem com zelo os melhores dons. O que esses versículos de Coríntios 12 têm a ver com comparação? O apóstolo Paulo fala sobre corpo. O pé tem uma função, e talvez eu no corpo de Cristo seja um pé. Talvez você no corpo de Cristo seja uma mão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, imagina que todos fossem apóstolos. Não tivessem ovelhas para esses apóstolos cuidarem. Imagina que todos fossem pastores. Imagina que todos fossem profetas. Imagina que todos tivessem dom de línguas, imagina que todos fizessem a mesma coisa. Sairia do propósito de Deus. Sairia do propósito de Deus, porque Deus quer variedade na sua igreja. Deus não quer que todos façam a mesma coisa. E o problema está em quando você se compara. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que vocês que estão aí embaixo. E não é porque o pastor Jetro é pastor que ele é melhor do que vocês. Significa que ele tem uma função diferente no corpo de Cristo. A função dele é pastorear e administrar. A função de vocês é outra, que vocês têm que descobrir em Deus. A minha função não é a mesma que a dele, e eu tenho que descobrir qual é a minha parte no corpo de Cristo. Aí entra o grande problema da comparação, porque eu posso olhar para o pastor Jetro e falar assim, mas eu mereço o lugar dele. E aí Deus está dizendo, não, mas eu te coloquei em outra coisa, você vai ser excelente em outra coisa. Você talvez não foi chamado para ser um pastor, mas você foi chamado para ser um mestre, um teólogo, alguém que vai ensinar a palavra de Deus como ninguém. É aqui que eu quero você. Fala, não, Senhor, mas eu quero o lugar do irmão. Eu quero o irmão que está ali em evidência. Irmãos, cada um tem sua função. E eu vou te dizer que
aqui no texto de Coríntios 12, eu achei muito interessante que Paulo diz que os membros que têm menos honra, estes merecem mais honra. Então, irmãos, você não aparece muito, mas você é parte importante para Deus. A aparência é aparência, não liga para a aparência. Você pode ser muito bonito, mas o que conta é o que está dentro. Deus olha para dentro de você. Amém? Vocês estão entendendo? Então, mas eu não apareço muito. Mas a palavra diz que os membros que menos aparecem, esses são os mais importantes. E na célula, o pastor Leandro trouxe algo muito interessante. Vocês olham para o corpo humano e vocês não enxergam o coração. Mas, irmão, se eu não tivesse coração, eu não estaria vivo. Se eu não tivesse rins, se eu não tivesse meus rins, eu seria defeituoso por dentro. Se eu não tivesse o pulmão, eu não estaria vivo. Os bastidores, muitas vezes, são mais importantes do que aqueles que aparecem. Vocês estão entendendo? Os bastidores dão base. Os bastidores dão fundamento. Você não vê o fundamento aqui desse salão. Você vê a aparência, você vê as luzes, você vê a parede pintada, inclusive nós estamos em reforma. Você vê aqui o teto bonito de gesso, mas o que sustenta esse lugar é a base, que a gente não vê. Mesma coisa é o corpo de Cristo. O que sustenta o corpo de Cristo não é a aparência bonita, é a base. Amém? E é lógico que é uma comparação. Talvez hoje você está encontrando ainda o seu lugar no corpo de Cristo. Futuramente Deus pode te colocar como um grande pregador. Deus pode te colocar como um pastor. Deus pode te colocar como um apóstolo. Existe um caminho para isso. Mas você precisa valorizar aonde Deus está te encaixando na estação que você está vivendo. Porque se você ficar se comparando com outro que já está lá na frente, você nunca vai ser feliz. E você nunca vai deixar o Espírito Santo te conduzir corretamente. Amém? E continuando aqui, voltando para a história de Caim e Abel, eu notei 4 pontos importantes em Caim. Primeiro, que o culto excelente de Abel expôs muita coisa em Caim. Todas as vezes que você é muito excelente no que você faz, e você caminha lado a lado com alguém, você pode ter certeza que algo vai ser exposto ali. E foi o que aconteceu com Caim e Abel. Primeiro, Caim ficou exposto no seu relaxo. Porque a Bíblia é muito enfática, irmãos. A Bíblia é muito detalhista. Abel pegou o melhor, Caim pegou o que viu. A outra coisa que Caim ficou exposto foi na sua inveja. Olha só o que está escrito no versículo 5 de Gênesis 4. Mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. E Caim ficou irritado e fechou seu semblante. Outra coisa que nós vemos em Caim é o orgulho. Caim não aceitou nem quando Deus deixou claro que estava dando uma chance dele se corrigir. E a outra coisa que Caim ficou exposto ali neste culto que eles ofereceram a Deus foi a rebeldia. Ele respondeu de forma desaforada a Deus. Irmãos, ai meu Deus, isso me constrange. Quando eu leio, eu sinto uma vergonha alheia por Caim. Porque Deus pergunta para ele, cadê seu irmão? Aí Caim, desaforado, olha para Deus e fala assim, eu sou babá do meu irmão? Eu sou cuidador do meu irmão, por acaso, para saber onde ele está? Olha que desaforo com o próprio Deus. Ele não estava falando com qualquer um, ele estava falando com Deus. E Caim era tão rebelde que nem para Deus ele teve uma reverência. Ele não se humilhou, ele mostrou ali um orgulho muito profundo. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque Deus não se agrada disso. E nós temos que entender que a comparação saudável existe. Sabe o que é a comparação saudável? Inspiração. Eu olho para muitas pessoas aqui na igreja e eu me inspiro. Como, por exemplo, o meu pai. Meu pai é uma grande inspiração para mim. Ele é a minha referência. Como pregador, como pastor, eu vejo ele um grande líder. E não apenas aqui na igreja, mas em casa ele é um excelente líder. Ele trata tudo com muito cuidado.
Se ele vê algo errado, ele é um líder assim com visão de águia, porque ele vê até o que a gente não vê. Fala, Jé, tem coisa errada aí. Aí eu vou para o meu quarto, fico pensando lá, não, realmente, meu pai está certo. Até quando eu não vejo, meu pai vê. Ele é uma grande referência para mim. Sabe outra grande referência que eu tenho aqui na igreja? É o pastor Léo e a Marta. Irmãos, eles são muito fiéis a Deus. E a igreja também é a obra de Deus. Eles estão há tantos anos, desde a fundação, né? E isso é muito lindo, é um testemunho muito lindo, de fidelidade, de permanência, de consistência, de não se abalar, porque eles já passaram por muitas coisas na vida. E mesmo assim, eles são fiéis a Deus e à obra dele. Outra coisa que eu vejo muito interessante aqui na igreja, que é referência para mim, o Alan e a Karine, por exemplo. Eu olho para a família deles e penso assim, meu Deus, que família linda. É a comparação saudável. A educação dos filhos, a forma como eles tratam a obra de Deus, o zelo que eles têm pelas coisas de Deus, a forma como eles ensinam. Essa semana a Nini mandou para mim um vídeo do Joaquim cantando uma música com o Alan, e eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais linda, que eu nunca tinha visto o Joaquim cantar daquele jeito. Ele estava cantando forte, assim, sabe, dançando assim na frente do Alan, assim. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque mostra uma família que zela pelas coisas de Deus. Então, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e comparar de forma saudável, se inspirando. Você pode olhar para a irmã Valda e falar, a irmã Valda é fiel a Deus, eu quero ser como a irmã Valda. Eu quero ser fiel a Deus como a irmã Valda é. Você pode olhar para a Cida e falar, a Cida é tão paciente, é tão fiel a Deus também. Eu quero ser igual a Cida. Eu quero essas qualidades também. Você pode olhar para os obreiros ali na porta e ver como eles tratam a obra de Deus com zelo e falar para o Senhor, Deus, eu quero ser zeloso assim como eles são. Amém, irmãos? Então a comparação ela é saudável quando ela é uma inspiração. Se inspire mesmo. Se você não enxerga algumas qualidades em algumas pessoas que estão ao seu redor, procure inspirações de pregadores, de cantores, de ministros grandes, famosos, mas se inspire, isso não é errado. O problema da comparação é quando ela se torna uma cobiça. Eu quero ser igual, eu mereço o lugar do outro, porque a inveja, irmãos, não é simplesmente você, também, não é simplesmente você querer o lugar do outro, mas a inveja é o desgosto pelo sucesso do outro. E isso, irmãos, é muito feio. Que coisa reprovável. Quando o irmão se formar, dá parabéns para ele. Fala, irmão, glória a Deus pela sua vida, você é uma inspiração. Você é muito bom naquilo que você faz. Quando seu irmão conseguir algo, uma conquista que ele estava ali tantos anos lutando, ele vira aqui em cima contar o testemunho e falar, irmãos, eu consegui, glória a Deus. Você precisa também ter essa inspiração, falar, irmãos, você é tão fiel a Deus, você orou tanto, você lutou tanto, eu quero também essa fidelidade a Deus que você tem. É você se alegrar com o sucesso do outro. E a palavra diz, chore com os que chorem. Seu irmão está triste, chora junto com ele. Mas se o irmão está alegre, a gente esquece dessa parte, né? A gente fala assim, irmão, ora por mim, aí você até ora. Mas quando é para você se alegrar com o irmão, você até ignora. Você fala, legal, é só mais uma conquista. Não, se alegre com o seu irmão. Se alegre junto com o seu irmão. Seu irmão contou o testemunho, dá um abraço nele, fala, irmão, glória a Deus pela sua vida. Continue assim. Amém? Então, a comparação saudável é aquela que é uma inspiração, você se inspirar nas pessoas. E aqui, para eu caminhar para o fim, existe a oferta excelente que Deus espera de todos nós. Deus não espera a perfeição de nós. Se você chegou aqui e ouviu até aqui a minha palavra, e está pensando que eu vou impor sobre vocês, dentro da Bíblia, Deus espera que você seja perfeito, não é isso que a Bíblia diz. Porque nós somos pecadores, irmãos. Somos salvos, glória a Deus, Jesus lavou com seu sangue, mas a gente ainda é imperfeito. A gente só vai alcançar a perfeição e a santidade plena quando nós formos para a eternidade. Mas até lá a gente vai ter que batalhar contra as nossas limitações. E Deus não espera que nós entreguemos uma oferta perfeita, porque a gente não consegue. Mas Deus espera que a gente entregue uma oferta excelente. Diga comigo assim, excelente. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição é sem defeito.
Excelência é o melhor. Olha que interessante. Deus honra a excelência. Abel foi honrado por causa da sua postura. E o mais interessante é que lá em Hebreus, ele volta a ser citado de novo. Olha só o que está escrito em Hebreus 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel foi recompensado porque a excelência dele alcançou o coração de Deus. Vocês querem ser excelentes no que vocês fazem? Ou não? Ou tá bom do jeito que tá? Eu não estou satisfeito, irmãos. Às vezes eu canto, prego, faço alguma coisa e depois eu fico pensando o que eu posso melhorar. E isso deve ser uma característica de todos nós podemos ainda melhorar o que a gente já fez um dia. Amém? Quais são as ofertas excelentes que a Bíblia cita? Abraão ia oferecer Isaac sem questionar a Deus. Era o melhor que ele tinha. Imagina assim, irmãos, Deus promete para você um filho. Eu vou curar você, mãe, você é estéril, eu vou fazer você ser frutífera, você vai ter um filho. E aí você tem um filho que Deus prometeu. E aí quando o menino alcança os 10 anos de idade, Deus olha para você, mãe, e fala assim, agora você vai entregar para mim. Vocês acham que foi fácil para Abraão? O filho da promessa ser entregue a Deus? Não foi. Mas ali foi um teste de lealdade. E Abraão passou no teste de lealdade. Irmãos, Abraão ia até o fim, tá? Abraão ia oferecer um menino em sacrifício a Deus, porque Abraão era fiel a Deus. O outro teste foi Abel, ele passou no teste da excelência. O outro teste de excelência foi a viúva no templo. A viúva no templo tinha poucas moedinhas, mas ela ofereceu o melhor a Deus, com o coração puro. Eu imagino uma senhora pobrinha, com a roupa rasgada talvez, cheia de trapos assim, entrando assim numa igreja como essa, assim, que está todo mundo bem vestido, ela entrando aqui, o gasofilácio aqui na frente, e ela entregando 2 moedinhas. Ai meu Deus, como constrange, né? Ela passou no teste da excelência. A outra oferta, que aí eu digo que foi a oferta perfeita, foi a oferta que Deus ofertou ao mundo. A palavra diz que Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a oferta perfeita, a única, eu posso dizer. A única oferta perfeita. Deus Pai ofereceu Jesus, e Jesus entregou sua própria vida por amor a nós. A palavra diz que Jesus se ofereceu voluntariamente. Lá os discípulos alvoroçados dizendo, Senhor, você não pode morrer, você não pode se entregar, você vai ser um fracassado se você fizer isso. E aí Jesus disse o que para eles? Se eu quisesse, o meu Pai enviaria legiões de anjos para me proteger, mas eu dou minha vida voluntariamente. E ele ainda diz em outra passagem, ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Você é amigo do Senhor, Ele deu a vida dele por causa da sua amizade. Ele deu a vida dele para ter você perto dele. Essa foi a oferta perfeita. Não existe oferta que supere essa oferta. Não existe nada do que eu possa fazer que possa superar o que Jesus fez por mim. Então, irmãos, levantar a mão num culto não é nada. Não é nada. Eu fico até constrangido quando eu lembro, não, o Senhor morreu por mim. Levantar a mão, estou cansado, não vou levantar a mão. Eu vou sim. Eu não vou adorar o Senhor com todo o meu coração. Não, mas Jesus morreu por mim. Não tem oferta que supere isso, mas eu vou tentar chegar perto, pelo menos. Eu sei que não vai chegar perto, mas eu vou dar o meu melhor a Deus. Nada do que fizermos vai superar o que Jesus fez por nós, mas Deus espera excelência. Amém? E a oferta que você entregar para Deus vai ser recompensada. Nada do que a gente faz ao Senhor é em vão.
No mundo, eu estava vendo alguns vídeos do carnaval, irmãos, eles são excelentes no que fazem. Meu Deus, é lógico que eles têm dinheiro, eles têm uma estrutura gigantesca, mas eles são excelentes no que eles fazem. Eles dançam o dia inteiro, eles pulam o dia inteiro, eles trabalham o corpo o dia inteiro para ficar se aparecendo para os outros. Eles são excelentes, eles dão o máximo que eles têm, que eles podem dar. Eles estudam, eles não são leigos na dança, na música, no batuque deles, eles não são leigos. Eles criam aqueles carros alegóricos lá que encantam todo mundo, que sim, artisticamente é muito bonito de ver. Eles dão o seu melhor para eles e para o diabo. Inconscientemente eles estão cultuando o diabo ali. Nós temos que ser iguais. Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Mas o que você tem? Mas o que você tem? Quais são os recursos que você pode dar a Deus? É o seu tempo, é a sua dedicação? Deus espera isso de você. E aí, quando a gente se compara com esse povo no mundo aí, que a recompensa deles é só aplauso, gente. É só aplauso e like no Instagram, não é nada mais do que isso. Eles não terão recompensa nenhuma eterna. Eles não vão ganhar a vida eterna com o que eles oferecem para o mundo ali, ou para eles mesmos. Eles têm que se contentar com aquilo. Nós vamos ganhar a recompensa eterna, dando o nosso melhor a Deus. Amém, igreja? Nós vamos dar o nosso melhor ao Senhor, e a recompensa não vai ficar simplesmente aqui não, nessa terra. A palavra diz que a recompensa será eterna, alegria perpétua, alegria eterna, uma cidade onde nós vamos morar, as nossas lágrimas serão enxugadas para sempre, nós não teremos depressão, não teremos ansiedade, não teremos nada de pecado, nada que nos influencia a nos afastar de Deus, como nós somos influenciados hoje. Irmãos, não fique medindo esforços para entregar o seu melhor ao Senhor. Ele é o seu tudo, e você precisa dar o seu tudo a Ele. Amém, igreja? E aí eu quero dizer para você o seguinte: se você chegou aqui até hoje achando que o que você faz não tem importância, eu estou aqui para te encorajar, que Deus espera que você continue sendo fiel. O segredo é permanecer. Você pode repetir isso comigo? O segredo é permanecer. Mas eu não sei muita coisa. Eu canto, mas canto desafinado. O segredo é você dar o seu melhor naquilo que você pode. Se você canta muito bem e sabe fazer melismas, sabe fazer apogiatura, sabe fazer um monte de coisa técnica, dá o seu melhor nisso. Mas se você cantar fraquinho, o máximo que você consegue é dar uma afinada ali na voz, mas você não tem técnica nenhuma, esse é o seu melhor. É isso que Deus espera de você. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de orar com vocês nesta manhã e fazer um compromisso com vocês, fazer um compromisso com Deus, para que nós sejamos os melhores em tudo que fizermos, mesmo que seja simples, como diz a canção, né? Sei que é simples para um rei, mas eu não tenho nada além de um coração cantando aleluia. É simples, Senhor, mas é tudo que eu posso fazer por Ti. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós queremos Te agradecer por esta palavra, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco. O Senhor foi até o fim na cruz do Calvário. O Senhor não mediu esforços para se entregar por nós. E Deus, nós queremos nos comprometer contigo, Senhor, para dar o nosso melhor a Ti. Senhor, nos perdoa se nós não temos sido excelentes naquilo que fazemos. Senhor, nos perdoa se nós ficamos em dúvida, se nós fazemos ou não, e às vezes preferimos nem fazer. Mas, Senhor, a partir de hoje, nós fazemos um compromisso contigo, Senhor. E nós queremos nos lançar por completo. Não queremos mais medir esforços, Pai. Mas se o Senhor foi intenso naquela cruz por amor a nós, nós queremos continuar sendo intensos a Ti, permanecer na Tua presença todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus?